Olá, caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Wesley, que foi aprovado no último concurso da Cefaz Bahia. E eu o convidei para que ele possa testemunhar e dizer para vocês qual foi o caminho que ele traçou e também ajudar outros concurseiros que estão aí ou iniciando ou em busca da sua primeira aprovação. Então, inicialmente, queria parabenizar aqui o Wesley, Obrigado, tá? professor. Meus parabéns. Ele é uma pessoa muito dedicada e vocês vão ver que ele lutou muito e passou em vários concursos e tem uma história bonita. Wesley, por favor, se apresente para a gente iniciar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wesley. Estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha história nessa caminhada de concurso, a convite aqui do professor Felipe. Espero que a minha experiência possa ajudar alguém a trilhar o seu caminho e a alcançar os seus objetivos e realizar seus sonhos. Pronto. Então, Wesley, se apresenta aí seu nome, sua formação, onde você mora, só para a gente a cidade, para a gente fazer uma apresentação inicial para os alunos. Bom, como eu já falei, meu nome é Wesley, né? E eu moro aqui em Teresina, já atuo no serviço público há 10 anos. Comecei a minha trajetória ainda quando fazia a minha graduação. Sou formado em administração. Então, lá no ano de 2008, eu já tentava conciliar a minha graduação com estudos para concurso, né? Aquela época, ainda fazendo concurso para nível médio, lógico, não tinha terminado minha graduação. E comecei ali minha trajetória, né? Pronto. Então, qual foi o seu primeiro concurso? Ainda na graduação, no ano de 2007, eu prestei um concurso para uma área técnica, né? Concurso aqui do estado mesmo, em que era necessário um curso técnico especializado, e eu tinha aquele curso. Na época foram ofertadas 7 vagas, eu fiquei em 11º e fiquei sem expectativa, eu não tinha experiência de concurso, não sabia que poderiam convocar além das vagas, né? E continuei estudando, fazendo outras provas. Até que finalzinho de 2009, no mês em que eu apresentei o meu TCC, eu fui convocado para aquele concurso lá de 2007, praticamente 4 anos depois, já encerrando ali o prazo de validade, foi onde eu tomei posse no meu primeiro concurso. Continuei os estudos, tentei iniciar uma graduação logo seguida da administração, comecei computação e tentei ainda conciliar com concurso para nível superior. Mas ficou complicado, estava pesado, eu não estava conseguindo, meu rendimento no concurso não estava sendo suficiente para conseguir aprovação, eu sentia que estava sendo mediano, não conseguia chegar próximo das aprovações, e eu decidi largar o curso em 2011, fiquei só 2 anos na computação, e naquele ano de 2011 eu prestei um concurso para os Correios, que eu, com o tempo, acabei esquecendo, fui convocado para ele em 2013, chegou a convocação em casa. Era o meu primeiro concurso para nível superior, nomeação. E quando chegou a convocação, eu não lembrava mais nem do concurso, não sabia nem para que cargo era aquele, né? E devido à quantidade de concursos que eu fiz, eu consegui algumas aprovações, vou já chegar a passar por elas, mas eu também tinha muitas reprovações, né? Então é um caminho que você tem o sucesso, mas também tem muito sucesso, tem que aprender a conviver com isso. Com certeza. Então, assim, só para vocês observarem, pessoal, primeiro ponto, só passa em concurso quem faz provas, ok? Então, Wesley, ele já iniciou sua trajetória cedo, inclusive concursos que ele não chegou a estar dentro das vagas, mas ele foi posteriormente chamado. Isso acontece com muitos alunos, porém, alguns ficam esperando o momento ideal de fazer a prova, Wesley. Então, eu acho que o aluno tem que fazer provas à medida que ele for evoluindo nos seus estudos. Claro que alguns têm uns objetivos maiores e outros precisam antes ter uns cargos trampolim para que você possa se manter. Assim como Wesley, eu também venho, né, eu sempre precisei trabalhar, então eu tive que primeiro passar para analista da Receita Federal e depois eu me tornei auditor da Receita Federal, por final fui auditor fiscal da Cefaz Piauí. Então observem, um ponto importante já que você tem que colocar em mente. Faça provas de concurso, porque só vai aprovado quem faz provas e só é chamado quem também está lá nessa trajetória. Então, vamos continuando aqui. Então, Wesley, inicialmente ele passou para um curso técnico, né, um concurso técnico nível médio. Depois, ele se formou e aí começou a prestar concurso nível superior, só que ele estava trabalhando,
fazendo outra graduação e tentando estudar. Ele viu que era difícil. Precisamos de tempo para estudar para concurso. Você tem que lembrar bem disso. Então, ele largou a segunda graduação, porque ele já tinha o necessário, que era o nível superior, e aí ele já conseguiu outra aprovação, que foi os Correios. E aí, Wesley, continue depois da aprovação dos Correios. O que é que veio mais? Essa questão dos Correios vai fundamentar aquilo que o professor está falando aqui no que diz respeito a limite, ao número de vagas. Esse concurso dos Correios, na época, foi ofertado uma vaga para analista dos Correios, administrador. Eu fiquei em 19º, até por isso mesmo que na época da convocação eu não sabia mais de que concurso se tratava, né? Uma classificação tão distante das vagas ofertadas, não dava para ficar esperando uma convocação. Enfim, mas em 2013 eu terminei sendo convocado, foi o ano em que eu também consegui uma aprovação aí já para o Serviço Federal de Processamento de Dados. Foi o primeiro concurso que eu consegui aprovação dentro das vagas, né? Então lá eu estava no meu ápice em termos de preparação e consegui aquela aprovação. Fui para Brasília, morei lá durante 2 anos e lá em Brasília continuei os meus estudos, né? Ainda estudando para várias áreas, não estava focado para auditor. Quando surgiu o concurso do TJ Piauí, e eu tinha muita vontade de voltar para casa, né? Minha família inteira é daqui, queria voltar para Piauí, queria voltar para Teresina. Quando apareceu essa oportunidade, eu agarrei ela com unhas e dentes e fui estudar. Falei para minha família, o edital saiu em setembro, eu disse que só voltaria em Teresina em dezembro. Setembro de 2014 ou 15? Setembro de 2015. Setembro de 2015. Exatamente. E aí eu disse que só voltaria em dezembro. Eu tinha o hábito de vir aqui frequentemente. Aí, não, agora eu só vinha na prova. E fiquei lá em Brasília, recluso, estudando. E graças a Deus eu consegui a aprovação aqui também para voltar. Consegui é uma instituição muito boa, uma instituição forte. Qual foi o cargo? Analista administrativo. Analista administrativo, Isso. área geral ou administrador? Não. Área geral. Área geral. Uhum. Então, foi aprovado dentro das vagas? Sim, dentro das vagas. Na época, eles ofertaram 30 vagas e eu fiquei na 9ª colocação. Pronto. Então, observe aí, ó. Ele passou do nível médio, virou administrador dos Correios, depois ele foi morar em Brasília, assim como eu também já morei em Brasília, por SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. E aí, lá ele continua estudando para voltar para a sua casa e ele conseguiu ser aprovado no TJ Piauí. Lembrando que os 2 primeiros concursos ele ficou fora das vagas, mas foi chamado. E depois ele foi ganhando experiência, ganhando corpo, ganhando mais conhecimento, ganhando experiência principalmente, para que aí ele começasse a perceber, olha, rapaz, onde é que eu estou errando? Estou errando aqui e vou consertando aqueles erros, que a gente vai perguntar para ele depois também. Wesley, aí quando você foi nomeado no TJ Piauí? Então, o resultado do TJ saiu aproximadamente no meio do ano de 2016 e 2 meses depois eu já fui convocado, já fui nomeado. Aí voltei. No início, comecei a trabalhar no TJ no início de setembro de 2016, quando foi no início de 2017 eu optei por começar uma outra graduação, nessa vez Direito, né? E comecei a tentar conciliar também com o estudo de auditor. Então, eu estava lá no Tribunal de Justiça trabalhando como analista, estava fazendo a graduação em Direito e estava tentando a aprovação para auditor. Mais uma vez eu percebi que não dava para conciliar, era muito complicado, uma graduação com o curso superior não estava conseguindo, e também optei por trancar o curso de Direito. Há 1 ano e meio aproximadamente, desde a prova do ISS São Luís, eu decidi me dedicar exclusivamente para concurso para auditor. Então, naquela época eu tranquei o curso de Direito, fui fazer a prova do ISS, quando voltei tranquei o curso de Direito e desde então eu estou focado para a área de auditoria, né? Eu já tinha prestado outros concursos para a área de auditoria, mas assim, nunca focado nessa área. Sem estudar muito, que eu digo, sem foco. Isso. E aí você acabou o quê? Reprovando. Não conseguindo, reprovando. Isso é muito importante para vocês perceberem, né? Ele viu que estava errando. Então, o que foi que ele fez? Eu vou ter que mudar minha atitude, eu vou ter que ter mais tempo. Então, ele vai e tranca a sua graduação, que ele fazia de Direito, e aí ele começa a ter um pouco mais de foco. E ter mais o quê? Mais disciplina, mais dedicação, para que ele conseguisse seu resultado. Então, quando você começou mesmo a estudar para fiscal? Foi em meados de meio ou início de 2018? Maio de 2018. Maio de 2018. Uhum. Pronto. Então, ele iniciou aí a sua preparação para a área fiscal. Claro que ele já tinha uma base de concurso. E aí, como você iniciou? Vamos aqui ajudar
as pessoas até que estão iniciando, eu sei que você já tinha uma base, tinha um conhecimento de português, matemática, direito administrativo, direito constitucional, que são disciplinas comuns a vários concursos. Então, como foi que você começou esse seu planejamento para os alunos terem uma ideia, até a gente chegar, né, na grande aprovação aí da Cefaz Bahia? Então, professor, 2018, junho de 2018, eu já tinha acumulado aí 10 anos de estudo para concurso, certo? Então, eu não estava iniciando, por mais que nesse período eu tivesse oscilado em alguns momentos, assim, depois de alguma nomeação ou aprovação, mas eu já tenho um histórico de 10 anos de concurso. Aí, foquei para auditor. Certo. Esses 10 anos, só para a gente alinhar com o pessoal, até porque quando eu estudei, eu tive umas paradas. Você passou 10 anos estudando todo o tempo ou teve alguns momentos que você parou 6 meses, parou um ano? Porque você sabe que essas paradas, você meio que, como a gente chama, né? Volta lá para o final da fila. Claro que quando você volta, você consegue recuperar algum conhecimento de forma mais rápida, mas você muitas vezes vai ter que fazer um novo início e você acaba tendo que perder um pouco mais de tempo no início. Então, esses 10 anos foram sem paradas ou você fez algumas paradas durante esses 10 anos? Eu tive algumas paradas, sim. A parada mais longa foi no meu retorno para Teresina. Quando eu retornei de Brasília, eu fiquei aproximadamente uns 6 meses sem estudar para concurso. Fiquei basicamente só trabalhando, né? E vivendo ali, tendo um pouquinho mais de de 6 vida meses a social. um ano, né? Porque Isso. você disse que voltou mais ou menos em fevereiro, março, Sim. 2016 e voltou a estudar em 2017. Exatamente. Só que ainda ficou aí o quê? 2017 até o meio de 2018, meio que trabalhando, fazendo o curso de Direito, então sobrava pouco tempo para o estudo da área fiscal, que você já estava focado. Então observe aí, ele parou um tempo e quando ele voltou ele tinha uma carga horária reduzida. E ele percebeu, quando foi fazer as provas, que ele não conseguia ser aprovado. Muitas vezes pela falta o quê? De tempo. Não era nem falta de dedicação e disciplina dele. E aí ele decidiu focar no meio de 2018. Aí, vamos lá, Wesley. A primeira dificuldade, quando eu decidi focar para a área de auditoria, é o material. Você precisa ter um material que vá direto ao ponto. Porque, assim, conhecimento de todos que estudam para essa área, a quantidade de disciplinas que é cobrada. O conteúdo é muito grande, é bem pesado mesmo a cobrança. Então, você tem que ter um material que lhe direcione, né, para que você obtenha logo um bom resultado. Então, a primeira dificuldade foi essa, foi encontrar. Eu estava fora um pouco desse mundo do concurso, não estava tão envolvido, embora ainda continuasse estudando, e eu tive essa dificuldade. Então, o primeiro passo foi encontrar um material de qualidade. E aí você tem que buscar no sentido de testar alguns professores, né? Você busca, Eu não sou muito adepto a videoaulas, eu gosto muito de PDF, então eu procurava ler sempre ali a primeira aula de alguns professores para que eu me adaptasse ou não com a linguagem dele, né? Com a forma como ele ministrava a aula. Entendi, pronto. Então, se você observar aí, claro, Wesley, às vezes você perdeu até um pouco de tempo, você não teve coach, né? Alguém que lhe ajudasse ou alguém que já fosse aprovado e você tirar a sua dúvida. Mas isso é muito importante porque hoje em dia a gente tem amigos, professores e também muitos, né, lives hoje em dia que fazem análise de edital ou planejamento de estudos. E talvez com alguém de referência na área, você tivesse perdido menos tempo, porque ele já tinha te indicado um coach, tinha te indicado logo os melhores materiais para que você não perdesse esse tempo. Até conversando como já fui da Receita Federal, hoje eu sou da Secretaria de Fazenda do Piauí, sempre conversei com outros aprovados e o que é unânime, o que muitos amigos e colegas comentam, é que eles perderam muito tempo perdido naquele início. Eles não tiveram um direcionamento que pudessem o quê? Acelerar a sua aprovação. Então teve um que disse que passou com 2 anos, mas 1 ano foi praticamente perdido, estudando por materiais errados, de forma errada, e acabou o quê? Prejudicando aí o seu desempenho e demorando a sua aprovação. Então, observe bem, procure pessoas de referência e sempre que possível, né, que eles façam as melhores indicações. Eu acho que isso é um ponto para a gente ir trabalhando aqui. Eu quero que seja uma entrevista, mas ao mesmo tempo eu já vou dando dicas de como o aluno ele pode melhorar o seu desempenho e ser cada dia mais disciplinado e dedicado para acelerar a sua aprovação, que eu gosto sempre disso.
Vamos lá, Então, Wesley, continua. convivendo ainda com a dificuldade de conseguir esse foco, né, esse ponto focal no que para formar a minha base mesmo, né, de conseguir a aprovação para o auditor, eu segui, fui fazendo provas, assim. É complicado você estar constantemente fazendo prova no que diz respeito ao custo, né? É caro fazer prova, você viajar, você ter que sair da sua cidade, e aí tem uma questão de deslocamento com viagem, tem a hospedagem, tem a alimentação. Mas eu senti que ao longo desse ano, desse 1 ano e meio, eu estava melhorando justamente à medida que eu ia fazendo as provas. Então eu fui, depois de São Luís, reprovado em São Luís, fui fazer Goiás, ICMS Goiás, fui reprovado. Fui fazer Santa Catarina, fui reprovado. Mas eu estava sendo reprovado e eu estava acompanhando o meu rendimento. Eu estava conseguindo subir o meu percentual de acerto. Adquirindo experiência. Isso. Fui para o Rio Grande do Sul, fui reprovado também. E aí tive um divisor de água, porque no Rio Grande do Sul eu obtive uma boa pontuação. No entanto, eu fui reprovado na disciplina de TI, né? Então, eu tive que correr atrás do prejuízo de TI. Poxa, eu tô perto, eu tô conseguindo uma boa nota, mas eu não posso ter esse desequilíbrio. Então, não adianta você ir muito bem em uma disciplina e na outra você reprovar. Foi o que aconteceu comigo lá no Rio Grande do Sul, para auditor. Busquei a correção entre o período do Rio Grande do Sul e da Bahia. E eu saí de uma reprovação lá no Rio Grande do Sul de TI para conseguir 80% na Bahia, né? Consegui 80% de acerto em TI e foi lá na Bahia onde eu consegui o meu desempenho mais equilibrado. Então lá eu consegui tirar percentuais bons em todas as disciplinas, né? Não fiquei devendo muito em uma, tampouco tive aquela que se destacou no meio das outras. Eu tive um bom desempenho em todas elas e foi onde eu consegui a minha aprovação. Pronto, espero que você tenha gabaritado contabilidade, né? Foi uma delas. E foi uma das disciplinas fundamentais, sabe? Eu tinha uma dificuldade muito grande. São Luís, se não me falha a memória, eram 15 questões de contabilidade. Eu cheguei lá e chutei 5, 10 eu fiz com uma certa dificuldade. Então, assim, foi uma disciplina que eu busquei muito superar. Assim como o TI depois, né? TI, No início você teve a dificuldade em contabilidade. E tentar manter, né? À medida que você consegue melhorar numa disciplina, você tem que manter ela naquele nível. Talvez, pela gama de disciplinas que aumentem, você não vai ter o mesmo percentual nela num próximo concurso, mas não deixar cair muito. Manter ali e equilibrar todas as disciplinas. É importante estudar todas. Com certeza. Então, observem. Ele foi, ao longo do tempo, né, fazendo provas e foi observando que uma matéria estava bom. Então, ele mantinha aquele rendimento. E nas matérias que ele estava ruim, ele melhorava os rendimentos, seja estudando mais, seja mudando de material, que isso é muito importante. Às vezes você pode estar estudando por um material ruim. Então ele foi fazendo seus ajustes de forma que ele teve um crescimento de que em maio de 2018, né, até quando foi a prova da Bahia. Maio de 2019. Então em um ano ele foi aprovado. Ele fez a prova, o resultado saiu aí um mês e meio depois. Então ele conseguiu a aprovação, teve a parte discursiva, teve que demorar mais um pouco. Até por isso que a gente esperou um pouco para chamar ele para essa entrevista, porque eles queriam esperar o resultado final, não é isso? E aí você passou para auditor fiscal na área da administração tributária. Sim. Eram quantas vagas e qual foi a sua posição? Ao todo, eram 60 vagas, distribuídas na parte de administração tributária, na parte de TI e na parte de controle, né? Então, no grupo que eu estava concorrendo, de 6 vagas, eu fiquei em quinto lugar. E assim, uma coisa... Ou seja, uma aprovação dentro das vagas, caros alunos. Então, observem que ele teve várias aprovações, mas ele queria algo maior e melhor, ou o sonho dele, e ele foi em busca disso. Começou errando ali em 2017, por falta de tempo, até porque geralmente eu falo para os alunos, e quando eu sou coach, olha, estudar para fiscal com menos de 25 horas por semana é muito difícil. Você pode até começar com menos, para você ir ganhando um corpo, mas você vai ter que aumentar com o tempo, tá ok? Outro ponto importante, sempre trabalhou. Então tem muitos alunos, professor, eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Tem tempo, talvez você demore mais um pouco, não importa se você tem família, se você é casado, se você tem filho, se você tem emprego. Cada um tem o seu momento. E aí ele em 2018 começou saiu da graduação, começou a focar mais na área fiscal, começou a pegar melhores materiais,
a adotar as táticas corretas e em um ano ele conseguiu a aprovação para auditor fiscal da Secretaria da Fazenda da Bahia, na parte tributária. Concursos que são bem difíceis, todo mundo aí sabe, muitas disciplinas, e ele teve que superar contabilidade, a parte de direito, a parte de tecnologia da informação, que era uma dificuldade que ele tinha aí no início. Então, observe a trajetória do Wesley. Ele saiu de um concurso nível médio, há 10 anos atrás, e ele foi aprovado depois no concurso dos Correios, administrador, depois ele foi para o SERPRO, depois virou analista do TJ, Tribunal de Justiça, e por último, ele alcançou aí o concurso, que na minha visão é o máximo, né? Se não for área jurídica para fazer um concurso para juiz ou procurador, é o concurso de auditor fiscal de tributos. Então, uma trajetória de 10 anos, alguns períodos sem estudar, mas que ele foi em busca do seu sonho e alcançou. E eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo também vão conseguir. E que ele seja uma história de inspiração para todos vocês. Wesley, me fala aí qual foi a sua maior dificuldade. Vamos deixar já para essa parte final, na parte de auditor fiscal. Você já até falou que foi um pouco de TI, tecnologia da informação, mas assim, continuar estudando todo dia, você estudava finais de semanas, você estudava mais por questões, ou você estudava a primeira teoria, para a gente dar dicas aí para os nossos alunos. Então, eu até hoje ainda estou com uma certa dificuldade com civil empresarial, certo? É uma disciplina que, no meu ponto de vista, é muito técnica, tem muito termo técnico. Até porque o Wesley ele continua estudando. Tá? Inclusive, essa semana ele estava em sala de aula com a gente, assistindo um curso de análise de balanço. Então, ele continua estudando. Então, junto com elas, com a civil empresarial, no início eu estava com muita dificuldade em contabilidade geral e avançada, né? Tava bem complicado mesmo. E a parte do próprio português, né? Assim, a gente convive com português a vida toda, mas na hora do concurso a gente começa a perder pontos preciosos. E aí, quando você observa, a diferença está justamente nessas disciplinas que a gente julga ser as básicas. Então, E ser bons, né? Às vezes a gente tem que ter humildade, eu falo muito para os alunos, tem que ter humildade de enfrentar e, se tiver dificuldades, estudar um pouco mais. Sim. Fui superando a dificuldade da contabilidade e aí, à medida em que eu percebi que o meu percentual estava bom, eu comecei a focar mais em questões. Então, assim, eu já não lia mais tanto, mas eu também procurava sempre distribuir as questões que eu estava respondendo de forma que eu conseguisse, ao longo de 3 ou 4 semanas, revisar aquele conteúdo. Então, não dá para ver questões de todo o conteúdo numa única semana. Então, eu fazia divisões. E na 4ª semana eu já queria estar revendo questões que eu fiz lá na primeira semana, certo? Então, hoje, nessas que eu tenho mais dificuldade, eu continuo lendo bastante, PDFs, livro, não tanto, porque é mais demorado, né, para você conseguir terminar o conteúdo. E digamos que 70%, 75% hoje do meu tempo de estudo é em cima de questões. Pronto, é porque você também já está num nível mais avançado, já praticamente estudou tudo. Uma outra matéria que está com mais dificuldades, ele está indo lá ver o PDF, a teoria. Pronto. Beleza. Então, observe, ó. Português era uma disciplina que eu também tinha muitas dificuldades. Então, eu tive que pegar um curso de videoaula, ir devagarzinho e aprimorar, e depois eu partia para as questões, quando eu já estava bem mais familiarizado. Isso acontece, às vezes, também com muitos contadores. Vão começar a estudar e acham que sabe a contabilidade. Então, às vezes, eles têm aí escorregam na casca de banana e veem que precisa estudar um pouco a teoria. Hoje, inclusive, eu estava conversando com um aluno que ele disse que estava com dificuldade de contabilidade geral, porque ele estava querendo ir direto para as questões. E, às vezes, ele precisava estudar a parte de contabilidade geral. Como ele era formado, ele pensava que sabia. Então, você tem que ter a humildade de perceber que aquilo pode ser um calo e você tem que também estudar estas disciplinas. Ok? Então, Wesley, vamos para mais uma pergunta. Lembrando, você disse que gosta de estudar mais por PDF, não estudava muito por videoaula. Me diz aí a proporção disso. Você foi meu aluno no presencial, eu queria também que você falasse um pouco sobre o presencial, se você gosta ou não, tá? E a questão dos livros, porque nós podemos assistir aula presencial ou videoaula. A tendência hoje, poucas pessoas estudam por aula presencial.
Principalmente se ela mora numa cidade grande, que às vezes o deslocamento ela perde muito tempo. Numa cidade menor, às vezes ainda tem muita procura. Tem as videoaulas, né, que são vídeos. E nós vamos ter o PDF, que geralmente é direcionado. É um livro. O PDF é um livro digital. É um livro, ok? Só que ele é geralmente focado no concurso. Então ele já te dá um direcionamento específico. O livro é um material também muito bom. Porém, o livro ele é mais regular, ele é mais genérico e você acaba tendo que, depois de ler o edital, ter que escolher os capítulos que você vai estudar. Então eu queria que você ponderasse aí o que foi que você estudou, qual é o que você mais gostava, qual que você acha que teve mais rendimentos e assim por diante. Claro, lembrando que fazer muitas questões é primordial. E com o passar do tempo, a quantidade de questões vai aumentando. Então, eu utilizo dos três, digamos assim, veículos, né? De aula presencial, PDF, videoaula. A parte presencial, eu particularmente gosto muito, porque assim, essa nossa caminhada de concurseiro, ela é solitária, né? Então, ela é uma caminhada árdua. E a partir do momento que você está num ambiente que várias pessoas estão passando por aquilo também, a mim dá uma motivação, dá um estímulo, tá? E você tem a oportunidade também de ali de imediato tirar a dúvida com o professor. Claro que alguns momentos a disciplina você já praticamente está dominando e você meio que fica com aquela sensação de estar perdendo tempo. Mas assim, por mais simples que seja o conteúdo, você está vendo ele novamente é importante. Então, eu julgo o presencial muito, muito, muito válido, né? O PDF, eu tenho uma velocidade maior com o PDF, eu gosto de ver o PDF, a minha leitura ela é mais acelerada, eu sinto que eu avanço mais rápido no conteúdo. E a videoaula, ela serve também para reforçar, sobretudo, aquele conteúdo que eu estou com maior dificuldade. Então, assim, o presencial não tenho como repetir a todo momento, mas a videoaula eu tenho. Então, se é um conteúdo que eu estou tendo dificuldade e estou tendo um erro, um percentual alto de erros, então eu vou para a videoaula para poder reforçar aquela parte. Eu utilizo os dois. E mas livro, bem menos, né? Livro bem menos. É quando o conteúdo está bem complicado, bem difícil mesmo. Que aí geralmente você procura o livro ou a videoaula. Isso. E às vezes no reto final, até que a gente estava conversando, por exemplo, nós estamos aqui em 2019, indo aí para a prova. Você faz DF em 2020 e a gente está fazendo um curso reta final, maratona de questões. Então, um caso desse também você assiste videoaula. Você pega aí umas 10, 15, 20 horas, que o professor dá aquele reta final, aquele resumão por meio de questões, de forma que você faça várias questões e aquelas questões estejam na prova. Isso seria também um momento válido das videoaulas. Eu gosto muito dessa reta final de resolução de questões, porque às vezes você tem o hábito de responder uma questão, ou tem uma dificuldade de responder aquele tipo de questão. Quando você vê o professor respondendo, às vezes é uma coisa tão simples que você termina complicando muito. Então, essa reta final, sobretudo de resolução de questões, para mim, ela é muito importante. Eu procuro ver o máximo que eu posso dessas aulas, eu estou acompanhando elas. Pronto, que bom. Vamos lá. Mais uma perguntinha para a gente já indo para a parte final. Quando você já terminou toda uma disciplina, né? Você estudou a teoria, fez questões, lembrando, tem que ao longo da teoria ir fazendo questões, tem aluno que fica só na teoria e depois que termina tudo vai fazer questões. É errado. Já esqueceu. Isso, já esqueceu. Então você tem que estudar na teoria, fazendo questões, fazendo as suas revisões. Então você encerrou lá todo o conteúdo. A ideia é que você revise e faça questões. Geralmente você revisa por meio do resumo e por meio das questões. É uma forma de revisão. Você costumava revisar por meio de resumos ou você partia logo para as questões? Antes de responder as questões, eu vejo o resumo. Então, assim, quando eu estou com algum tempo já se enviou um certo conteúdo, se eu já vi ele antigamente, então eu vou para o resumo e vou para as questões. Se o percentual de erro estiver muito alto, aí eu vou ver novamente a teoria, né? Lá no próprio PDF. Mas se o índice estiver alto de acerto, então eu, mais uma vez, leio o resumo, um pouco mais próximo da prova e continuo sempre respondendo questões. Uma questão que eu queria colocar, um erro que eu cometia muito no início, era uma vez que eu passava por uma prova, fazia aquele concurso, que aquela disciplina ia ser cobrada novamente num próximo concurso, eu iniciava ela do zero. Então, eu ia lá para o começo de novo. Perdendo tempo. Isso não é necessário. Então, assim, se você faz um acompanhamento de onde é que você está errando mais, você já pode iniciar em cima daquilo e, claro, né, sempre respondendo questões daquelas que você está com um percentual alto. Não precisa voltar lá para o início. Né? Ele enfatizou um ponto importante. Então, você fez uma prova, você acertou todas as questões. Por exemplo, foi nosso aluno, foi lá na Bahia, fechou contabilidade.
quando foi para o outro concurso, antigamente, ele estudava tudo novamente do zero. Está errado. Se você fechou a prova, teve uma nota boa, você está preparado para provas futuras. Então, você vai continuar fazendo questões e revisando. Se mudar a banca, você faz questões da nova banca, vai anotando os entendimentos da banca, de forma que você não precisa estudar tudo novamente. Se você tem uma disciplina que você foi ruim, aí você vai e talvez nem precise estudar tudo do zero, mas aqueles pontos que você tem mais dificuldades, de forma que você ganha mais tempo e consegue até ser aprovado mais rápido. Porque imagine se você tivesse que estudar tudo de novo, você teria que demorar mais um ano. Então, isso é muito importante. Ó, isso é a mesma coisa que você fazer uma lista de questões, você já está, vamos supor, você iniciou os estudos, aí você faz a questão, gosta de olhar o comentário, perfeito, porque você quer ver o passo a passo. Pronto, às vezes de novo faz a questão, só que você chega a um nível tão avançado que você faz uma lista de 10 questões, se você acertou 9 e errou uma, você só olha o comentário daquela questão. Se das outras 9 você respondeu e teve segurança, não tem dúvida de que o gabarito estava certo e você acertou, você não precisa rever o comentário daquela questão. Você só revê o comentário se você errou ou se você teve dificuldades ou ficou em dúvida entre duas alternativas, porque aí você já ganha tempo. Tem muito aluno, eu converso e conserto isso deles, ele responde a 10, acertou 9, ele olha os comentários das 10. Então você está perdendo um pouco de tempo, tá certo? Então, pessoal, a conversa foi boa, para a gente não se alongar demais, tá certo? Qualquer coisa depois você pode colocar o comentário aqui, se você quer que a gente faça mais vídeos, se quer que o Wesley volte e comente alguma coisa. Eu queria que o Wesley agora deixasse aí uma mensagem final, né, para os concurseiros, uma mensagem final para a sua família, a mensagem que você quiser fazer e, né, ao final dizer se vale a pena ou não estudar para concurso. Bom, professor, para mim, eu não tenho dúvida de que vale a pena. A mensagem que eu quero deixar é que continuem, independente das dificuldades, elas existem para todos os candidatos, elas existem para todo mundo. Então, siga na caminhada, ela é difícil, ela é árdua, você tem que abrir mão de muita coisa, de família, de amigos, de lazer. Por vezes, não foram poucas, a vontade que dá de jogar tudo pro alto mesmo, você estuda, chega na hora, leva a bomba, mas acredite, cada dia que você estuda, o pouquinho que seja, você está construindo a sua vitória, o seu sucesso, certo? Então, vá, mesmo com dificuldade, mesmo com pouco tempo, você vai indo, você vai se organizando e valorize muito o tempo que você tem. Às vezes a gente tem o hábito de perder tempo com redes sociais, eu não sou contra, eu não sou adepto, mas a gente perde às vezes muito tempo com redes sociais e procure estar envolvido também com pessoas que estão nesse mundo, sabe? Que estão ali lutando, porque caminhar sozinho é complicado, é muito difícil. Então, tendo ali o suporte dos seus amigos, de professores, a galera que vive no mundo do concurso é muito importante. A família, né? A família... Você tem uma nova família, né? Eu acompanho muitos alunos, às vezes, não como coach, mas conversando nas redes sociais, e a gente observa muito isso, até porque é aquele famoso ditado, você é o resultado das 5 pessoas que estão ao seu redor. Então, se você quer passar em um concurso, você tem que andar com pessoas que falam sobre concurso, pensam sobre concurso, são os seus professores, que vão lhe dar ali o direcionamento para você, né, conseguir a sua aprovação. O Wesley, ele é nosso aluno dos cursos presencial e online, ok? Então, ele estudou com a gente, teve rendimentos bons aí na nossa disciplina. E as demais disciplinas, algumas ele estudou presencial, outras online. Então, ele buscou a sua vitória e lutou muito para isso. Não é fácil, mas não é impossível. Depende principalmente de você. Eu sempre gosto de lembrar 2 pontos. Primeiro, o seu maior concorrente é você mesmo. Como o Wesley falou, tem alunos que não gostam de se juntar com outras pessoas que acham que são concorrentes. Na verdade, tenham eles como aliados desta caminhada difícil, às vezes solitária, que algumas pessoas não entendem, às vezes familiares criticam. Então, você precisa desse apoio. E se ajudar. Eu sempre ajudei, nunca deixei de ajudar uma dúvida que um colega, quando eu estava estudando, tinha, porque
aquilo melhorava até você ensinando, você aprende mais. Então tem alunos que não gostam disso. E segundo ponto, né? Na verdade, vamos colocar 3, falei um. Segundo ponto, faça provas. Você viu aqui que durante a trajetória do Wesley, alguns concursos ele foi chamado sem ter, né, toda aquela dedicação dos estudos, mas ele começou a fazer prova. Claro que ele viu que quando chegou na área fiscal o negócio era mais difícil, né? Então ele teve que ter um foco maior e, principalmente, mantenha-se preparado. As oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Eu não deixo, né? Eu sempre menciono essa frase porque o aluno ele fica esperando o momento ideal para estudar ou para fazer uma prova. Então você tem que fazer e tem que iniciar. E, não vai ter concurso, está tendo pouco concurso. No momento aqui agora, tem mais de 15 concursos na área fiscal. Nós temos Cefaz DF, Cefaz Alagoas, ISS Porto Alegre e fiscos que não são de capital. ISS Santa Cruz, Itajaí, Imperatriz, Osasco. Então, tem vários concursos. Quem já vinha se preparando, o Wesley demorou mais ou menos 1 ano. Esse é o tempo médio, Wesley, para quem se prepara para a área fiscal. Alguns mais tempo, outros menos tempo. E ele tinha uma bagagem. Mas cada pessoa vai ter o seu dia, a sua hora, se ele persistir, for dedicado e disciplinado, manter-se preparado, que na hora que sair o concurso, você estará lá. Ok? Então, caros alunos, qualquer dúvida, vocês postem aqui nos comentários. Quero agradecer aqui ao Wesley pela bela entrevista, uma bela história de vida. Ele está de parabéns e que ele sirva de exemplo para outros alunos, outros concurseiros que estão iniciando ou um estágio mais avançado. Forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Boa noite.